Olá, gente. Eu gostaria de falar agora sobre o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia foi indiciado pela Polícia Federal como participante de uma tentativa de influenciar o curso do processo judicial. E alguns podem dizer que a justiça está perseguindo a igreja, está perseguindo pastores, está perseguindo religiosos. Minha gente, onde estão os profetas? Onde estão os pastores? Que caráter esses pastores? Como ninguém não percebe o mau testemunho do pastor Silas Malafaia? Olha, o pastor Silas Malafaia, ele tem sido muito baluarte em questões contra o aborto, contra a ideologia de gênero. Eu fui um dos que elogiei o pastor Silas Malafaia como aquele que dá a cara a tapa defendendo esses princípios, os princípios. Porém, o pastor Silas Malafaia ele saiu dos princípios, ele não está em prol do evangelho, mas em prol de uma ideologia. O pastor Silas Malafaia investe trio elétricos não para pregar o evangelho de Jesus Cristo, mas para levar pessoas para xingar autoridades, xingar ministros. E isso ninguém percebe, como a igreja de Jesus Cristo está doente. A igreja de Jesus Cristo está doente. Então eu vou mostrar para vocês aqui, antes de mostrar um texto bíblico sobre essa questão. Mas vejam se isso é comportamento de um pastor. Vejam as palavras do pastor Silas Malafaia aqui no Twitter, quando ele fala assim: olha só, jornalismo inescrupuloso de O Globo, fazendo propaganda velada para Lula, o tempo todo na primeira página online, o escroto do Joaquim Barbosa. Minha gente, isso é linguagem de um pastor, escroto do Joaquim Barbosa, de um ex-ministro. Vejam, olha só a linguagem do pastor Silas Malafaia. Malafaia critica Moraes após a operação. Quem vai parar esse desgraçado? Como alguém pode falar com essa linguagem a um ministro conhecendo a Bíblia? Veja que ele foi processado por várias pessoas. Não significa que eu seja a favor do que essas pessoas falam, mas é muito estranho para um pastor. Silas Malafaia é condenado a indenizar Vera Magalhães por fake news. Olha só esse outro aqui. Malafaia aceita acordo e pagará 24 mil por difamar Felipe Neto. Eu não concordo com nada que Felipe Neto diz, mas eu falo o sentido de ser processado por falar fake news, por difamar, por xingar pessoas. Então isso não é a linguagem de um pastor, nem a ação de um pastor. Agora eu vou mostrar o que diz a Bíblia. Em 1 de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, verso 12, diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Aqui, Deus está falando de soberanos, de reis que eram ímpios, que eram soberanos, mas Deus diz: sede submissos a toda instituição humana. E o que está acontecendo com a igreja, com pastores, é investindo contra autoridades. Pastor Silas Malafaia foi indiciado como líder de
ir contra juízes no processo. Vejam o que diz ainda o apóstolo Pedro. Vejam o que diz o apóstolo Pedro. Em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Ou seja, aqui não tem nada a ver de evangelho. Ele está sofrendo a consequência de crimes, sofrendo a consequência de algo que está se intrometendo em negócios de outrem. E a Bíblia diz, Jesus disse, se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Silas Malafaia, o sal se tornou insípido. Minha gente, onde estão os pastores? Aqueles que dizem, você está errado, eu concordo com você nisso, mas eu discordo de você naquilo. Onde estão? Onde estão? E a igreja, e tem pastores, tem agências evangélicas que estão fazendo carta apoiando Silas Malafaia. Que vergonha, pastores. Vocês são uma vergonha. Vocês não conhecem a Bíblia. Vocês são uma vergonha. Deus abençoe vocês.